Jungle. Audio Jungle. Olá, o Entre Manas está de volta com um episódio sobre recolocação. O temor de O todo temor brasileiro. de todo brasileiro. E agora eu quero abordar um assunto também que vem crescendo, que é uma rede social específica para o corporativo, para a busca de vagas, que é o LinkedIn. O LinkedIn ele é uma rede social que já está aí no ar há muitos anos. Mais só de que- 20 Mais de já. 20. Só que eu acredito, né, Pri, que ele tá tendo um destaque maior nesses últimos 10 anos, talvez. Eu acho que da perspectiva de ver e ser visto, da intensidade de usuários, eu acho que nos últimos 10 anos 10 ele anos tem ele sido decisivo. Decisivo, né? Ele vem E vai aí, né? ficar cada vez mais, Paty. E é essa a dúvida das pessoas, porque Tá. tem pessoas ainda que acham que o LinkedIn é apenas uma rede ali para você colocar, de currículo, de Currículo colocar virtual. quem é você no corporativo, Uhum. o que você faz. Algumas pessoas não acreditam muito, acham que é meio que fantasia, que tem muita vaga fake, que é muito difícil a candidatura nas vagas que o LinkedIn apresenta, que acha que é tudo muito tudo muito manipulado. Então, assim, a gente escuta Tem a muito LinkedIn isso. Disney também, né? Lá todo mundo é feliz, é bem Exato. sucedido, é incrível. Isso é um ponto depois que a gente pode até abordar, porque eu também acredito que pra pessoa que tá nesse momento de recolocação, às vezes ela fica um pouco iludida com a... Ou iludida, ou deprimida, ou Exato. apavorada, Porque né? as pessoas, muitas pessoas, não estou generalizando, tá? A gente sabe que ali tem todos os tipos de profissionais, mas muitas pessoas, elas usam ali meio que pra querer crescer, se aparecer, dar uma... Ganhar biscoito. Exatamente, dar uma maquiada. Então, a gente também sabe que algumas pessoas também não é tudo aquilo que tá no LinkedIn. Uhum. Então, vamos tirar a dúvida do Tá. pessoal. O LinkedIn funciona mesmo, Pri? Ou é só mais uma rede social que tá lá? Gente, o LinkedIn funciona mesmo e funciona muito, tá? Então, vou trazer alguns números bem fresquinhos, né? Alguns dias eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação da Ana Cláudia Plihal, que é a head, né, do LinkedIn, e ela trouxe uns números incríveis, assim, pra gente. Aqui no Brasil, o LinkedIn já ultrapassou 95 milhões de usuários, Uau. tá? Então, assim, tá todo mundo lá. Se você considerar faixa etária, acesso à internet, acesso ao mercado de trabalho, é muita gente, né? Tá todo mundo ali. E o LinkedIn movimenta cerca de 5 milhões de dados por hora. É muita coisa também, né? E concordo que ele nasceu para ser um currículo virtual, há 22 anos lá atrás, né? Onde você colocava lá suas experiências profissionais, o seu cargo, a sua foto, um resuminho ali do que você fazia. Só que hoje ele é muito mais do que isso, mas muito mais mesmo. O LinkedIn hoje, ele é uma ferramenta de reputação social, mais até do que profissional, né? Eu entendo que o princípio básico dele é falar sobre carreira, é falar sobre trabalho, mas hoje ele é um mecanismo de reputação social, né? A gente consegue gerar oportunidades de trabalho, a gente consegue gerar parcerias, a gente consegue encontrar o que está procurando, a gente consegue ser encontrado por pessoas que precisam, né, da nossa expertise, do nosso trabalho, das nossas soluções. Então, ele funciona muito bem e digo mais, ele tem um dos algoritmos mais inteligentes e eficazes do mundo. O LinkedIn, ele avalia
cada passo que você dá ali naquela ferramenta, ele avalia cada contribuição que você é capaz de fazer. Então, não basta eu criar um perfil, rechear esse perfil e deixar esse perfil lá achando que as coisas vão Paradinho. acontecer. O LinkedIn, ele requer presença. Ele requer presença, ele requer contribuição. Antigamente, até a busca que um recrutador fazia, né? O LinkedIn tem ferramentas específicas, né? Ele tem, por exemplo, o Sales Navigator, que é uma ferramenta, um ERP comercial, para quem quer conquistar mais clientes, quem quer divulgar melhor os seus produtos, os seus serviços. Ele tem o LinkedIn Recruiter, por exemplo, que é ali, né, um mecanismo que as empresas e headhunters e recrutadores têm de pesquisar, né, de forma muito específica o que eles querem. Ele tem o LinkedIn Insights, que produz relatórios, estatísticas, né, informações para tomada de decisão. Ele tem o LinkedIn Learning, que faz dele também uma plataforma de conhecimento e educação, não só corporativa, né? Eles têm um cardápio só de cursos no idioma português que já ultrapassou os 2.000 títulos, né? Então, assim, ele cresceu de uma forma que aquilo que a gente falou no último episódio, né? Ah, será que o currículo vai acabar? Eu de verdade acho que vai. Eu acho que num dado momento, tudo que você precisa tá ali. Tá ali. É ali que você vai buscar, ser buscado, fazer networking, fazer conexões, né? Então, ele funciona assim, gente. Se você até hoje não deu atenção para o seu LinkedIn, Comece. você tá lá no fim da fila. Comece. E como falamos até na questão do currículo, da estrutura, hoje é de extrema importância, né? Você deixar lá o seu LinkedIn, não só no currículo, mas em várias questões, assim, de network, as pessoas te procuram muito, né? A pesquisa que elas fazem sobre você é baseado no LinkedIn. E é exatamente isso, Pri. Eu também tenho uma visão de que aí nos próximos, aí, pelo menos 5 anos, eu acho, o currículo, ele vai morrer. Vai deixar de existir. Vai deixar de existir. E como que a gente pode dar uma dica para a pessoa que nunca teve acesso ao LinkedIn, ou teve assim, eu ouvi falar, e aí fui lá, me cadastrei. Como que eu posso usar essa rede de forma eficaz para eu ter resultados? Bom, são muitas coisas importantes, tá? Quando eu comecei a trabalhar com transição e aconselhamento de carreira há 7 anos atrás, eu falava para os meus clientes, né, que a relação era a seguinte: o seu currículo é uma semente cheia de potencial. O LinkedIn é a árvore. Então, geralmente o caminho era: o seu currículo me faz chegar até você, e se eu quero ampliar minha experiência sobre você, eu vou para o LinkedIn. Antigamente, né, eu recebia muito currículo com foto, né? Nossa, Dinha. Não existe mais isso. Se eu quero ampliar minha experiência, se eu quero ver seu rosto, se eu quero entender o que as pessoas pensam de você, eu faço tudo isso através do LinkedIn. Né? Olha só que legal. Antigamente, nossa, eu falo como se eu tivesse, né, há 117 anos atrás. Mas, gente, no final dos anos 90, durante o começo dos anos 2000, eu ligava para as empresas em que a pessoa tinha trabalhado para coletar referência. Exato. Tinha um campo no seu currículo que era referências comerciais. Então, você colocava lá o nome das pessoas, o telefone, e a gente ligava. Não queria correr o risco, né? Hoje, se eu quero descobrir o que as pessoas que trabalharam com você e te conhecem pensam a seu respeito, tem uma seção inteira do LinkedIn de recomendações, né? Então, são muitos fatores que fazem com que o LinkedIn seja essa árvore e cada vez mais frondosa, cada vez mais cheia de frutos e de possibilidades, tá? Então, primeira coisa que vocês precisam entender: o LinkedIn, ele vai avaliar você 24 horas por dia.
tá? O algoritmo dele é extremamente inteligente, é extremamente posicionado. Então, ele tem um indicador de performance chamado SSI, Social Selling Index, que vai medir o quanto o teu perfil é vendável. Inicialmente, o SSI foi criado para avaliar perfis de empresas, company pages, mas ele avalia todo mundo. E ele te dá uma nota de 0 a 100, né, de quanto o seu perfil é vendável, e ele te compara com profissionais da tua área de atuação, Sim. do teu segmento de mercado, e ele te compara com a tua própria rede, né? Como é que você está em relação a todos as suas conexões ali do LinkedIn? Essa nota, esse indicador, ele tem 4 componentes igualmente importantes e sensíveis de formas diferentes, tá? Então, tem um primeiro indicador, um primeiro componente, que é a sua marca profissional, e aí ele vai olhar muito para o nível de completude do seu perfil. Ah, você tem todas as sessões recomendadas? Você tem sessões adicionais? Você tem destaques? Você tem uma boa capa? Você tem um cabeçalho? Você tem um sobre você, uma biografia ali? Você tem recomendações? Todas as tuas experiências profissionais estão descritas? Tem competências vinculadas a todas elas, né? Então, ele vai olhar para sua página. Por isso que ela não pode ficar lá, criei, esqueci. Ela tem que ser um organismo vivo. Tem que se manter viva. Tem que se manter viva. Segundo componente, que na minha humilde opinião é o mais desafiador de todos, que eles chamam de encontrar as pessoas certas. Ele vai avaliar ali a qualidade das tuas conexões. Então, não é só sair se conectando. Não, tem que ter qualidade, não é só número. Tinha o label, né, de perfil campeão que só começava a te considerar relevante se você tivesse mais de 500 conexões. E aí, quando você fala isso para uma pessoa que está entrando agora no LinkedIn, ela já desanima de saída, né? E o processo de fazer conexões, ele tem que obedecer, né, começando pelo teu ciclo mais íntimo de colegas de trabalho, de colegas de formação. Ele passa também pela sua família. Eu tenho a nossa família inteira no LinkedIn, né? Você pode se conectar. Tenho amigos pessoais com quem não tenho relações profissionais, mas que tô conectada com eles. E aí você percebe que o próprio LinkedIn vai te sugerindo conexões por afinidade, por tema, por área de atuação. Exato. Né? Então, aproveite disso, tá? Outra coisa nesse ponto das conexões. Cuidado com as conexões que você pede e com as conexões que você aceita, tá? Tem uma onda de perfis de outros países, né? Comigo já aconteceu muito com o Paquistão e com Índia, de receber muitos pedidos de conexão de pessoas que não têm conexão nenhuma com a nossa área de atuação. E aí eu penso, poxa, mas o que o meu algoritmo vai entender dessa movimentação? Eu tenho interesse em levar meu conteúdo para esses lugares? Não tenho. Então, eu passei a não aceitar esse tipo de conexão. Outra coisa que ninguém faz. Às vezes você faz um pedido de conexão e a pessoa leva meses para aceitar. Que eu ia te perguntar. Ou não aceita nunca. Você tem que remover esse pedido, porque ele faz o seu algoritmo entender que você não tem relevância. Então, passou 3 semanas, essa é a recomendação que eu dou para todos os nossos clientes. Passou 3 semanas, a pessoa não aceitou, remove. Ela não quer se conectar com você ou ela não vai se conectar com você, tá? Então, o LinkedIn quer que a gente se conecte com pessoas produtivas, contributivas. Então, sempre que você for fazer um pedido de conexão, olha lá o nível de atividade. Eu tenho horror àquela frase, fulano não tem publicado nada ultimamente. Sabe? Que não tá aquele vácuo ali, não tem interação, não comenta, não publica, não contribui. Talvez não seja a conexão ideal para você, tá?
Terceiro, eu falei que o segundo era desafiador, mas acho que para algumas pessoas o terceiro vai ser muito mais. O terceiro componente é o interagir oferecendo insights. Então, ele vai olhar o seu feed, ele vai olhar o seu nível de interação dentro da plataforma. O que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, o que você produz, o que você publica. Ai, Priscila, você está dizendo que eu vou ter que virar um influencer de LinkedIn? Desde que você tenha conteúdo para isso, sim. O LinkedIn, ele é um fórum, né, de discussões, de aprendizado, de construção da reputação. Então, não estou dizendo para você que você tem que fazer uma agenda diária de postagens pasteurizadas feitas pelo ChatGPT. Não, você tem que compartilhar conteúdo. Conteúdo vindo de uma leitura que você fez, de uma reunião que você participou, de um evento que você foi assistir, né? Então, você tem uma atuação ali quase que jornalística, compartilhando os teus insights, os teus pensamentos. No nosso caso, né, como a gente tem uma empresa de consultoria, naturalmente a gente produz conteúdo voltado para as nossas soluções, voltados para os serviços que a gente oferece, mas faz diferença o quanto você interage. E quando eu falo em comentário, né? Comentário não é só parabéns pela promoção. O algoritmo, ele não olha, ele não percebe isso, né? Então, tem algumas orientações que a gente fala que o comentário com menos de 4 linhas, ele não serve para nada. Né? Então, precisa ter uma reflexão em torno daquela notícia, em torno daquele tema, né? Então, não é só, ai, que legal, parabéns. Então, eu colocar só uma palminha ali no comentário não rola. Nada, não adianta nada. É lógico, tem situações em que tudo que você pode fazer é vibrar pela pessoa mesmo, ou se solidarizar, mas sempre que você puder contribuir oferecendo um insight, porque o título é esse, né? O título do componente é interagir oferecendo insights. Esse é sempre o melhor caminho, tá? Por último, e não menos importante, criar relacionamentos. E o criar relacionamentos, ele depende da qualidade das suas conversas. Ele vai olhar muito para o teu nível de interação no Messenger, no mecanismo de mensagem instantânea. Então, vou dar alguns exemplos. Eu sou uma pessoa, sempre que eu recebo um pedido de conexão e que eu aceito, eu mando uma mensagem para a pessoa agradecendo e me colocando à disposição, né? Para contribuir, para trocar. Sempre que eu faço um pedido de conexão, eu mando uma mensagem personalizada do porquê eu tô pedindo para aquela pessoa se conectar comigo. Sempre que eu recebo uma abordagem comercial, eu respondo, mesmo que não faça sentido para mim. Eu agradeço a abordagem, né? Ah, Priscila, mas aquele monte de mensagem, aquele monte de spam, responda, porque pensa, o LinkedIn tem como propósito gerar conexões. Se você ignora as abordagens que você recebe, você está sinalizando, né, para a ferramenta e para as pessoas ali que você não está a fim de se conectar, né? Então, o LinkedIn é um campo cheio de desafios que ganha uma importância, uma vida cada vez mais intensa, cada vez mais importante. E se você quer ver, ser visto, se você quer contribuir, se você quer crescer profissionalmente, seja qual for o seu segmento, a sua área de atuação, você vai precisar se render a ele. É um caminho sem volta. E não precisa se assustar. A pessoa que nunca teve contato com o LinkedIn tá ouvindo esse monte de informação que a Pri falou aqui, fala assim, meu Deus, eu não vou dar conta de ter essa rotina, de ter essa frequência.
não é nem um bicho de 7 cabeças. Eu acho que é só uma questão de se acostumar mesmo. É prática. É prática. É o dia a dia. prática. Confesso pra vocês que nos últimos 2 meses eu tomei o relapso também com o meu mas LinkedIn. Você mudou a sua atuação. Ela era muito mais silenciosa. Eu era antes, né? muito mais, mas agora, assim, podem se conectar com a gente. Priscila Vamos Furlan, deixar isso, Patrícia vamos deixar aqui Luciano, as Aquarela URLs. Coach e Desenvolvimento. Uhum. Podem se conectar com a gente, podem mandar mensagem, a gente vai responder, a gente promete. Com certeza. Pri, eu acho que tá sendo, assim, bem esclarecedor. Verdade. Eu acho que as pessoas que estavam ali meio que perdidas estão já começando a encaixar as ideias, a fazer mais sentido. Só que não termina aqui, né? Não. A gente ainda tem alguns tópicos sobre recolocação. Por enquanto, a gente falou de bastidores da recolocação. Exato. E no próximo episódio, a gente também vai falar de um ponto importantíssimo e que as pessoas têm ainda também um pouquinho de dificuldade. Confesso que eu também já tive dificuldades com isso, mas hoje a gente vai com as experiências da vida, com as conexões, as coisas vão melhorando. Então, segunda-feira nós vamos falar sobre o quê, Pri? Networking como exercício para a vida, não só para a recolocação. Exatamente. Então, segunda-feira, 12h30, estamos de volta. Nos vemos lá. Até mais.